Hashtag 215, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, estão agora fazendo esta obra, né? Essa turma aí. E depois de terem ganho completa influência sobre as nações, que instrumento mais apto poderá empregar para congregar as nações para a empresa tão temerária e tão desesperada? Pode parecer incrível a muitos que as nações queiram se empenhar numa guerra tão desigual qual a de uma luta contra o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas uma das funções desses espíritos de demônios, isto é, desses espíritos perversos, é exatamente enganar. Para o quê? Para eles vão operando milagres, vão enganando até mesmo os reis das nações, para que creiam nas suas mentiras. Quantas mentiras não se vinculam em nome do Espiritismo, mas é o baixo Espiritismo. É o Espiritismo que é usado pelos espíritos da treva por causa dos homens aqui embaixo, que se deixam ser usados por eles. Assim como tem em todas as religiões pastores que são um verdadeiro desastre, padres, sacerdotes, tudo que é seita ou religião, isso aí não é culpa de Deus, é culpa dos homens. Bom, os espíritos são os homens sem os corpos, a verdade é essa. Se eles procuravam dividir aqui embaixo, isto é, quando estavam encarnados, e pegavam como instrumento os ignorantes aqui, acreditando que estão a serviço do bem, assim, os espíritos também fazem o mesmo, com os espíritos ignorantes, que ficam infernizando a mente deles, transmitindo ideias, porque se a gente não firmar o pensamento de Deus, não criar aquela proteção na vida íntegra, eles se apoderam de nós. A gente deixa a mente vazia, né? Aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Bom, ninguém pelo fato de morrer vira santo, né? Se o homem era mau, continua mau. Se dividia aqui embaixo, procurava dividir aqui na carne, lá em cima, vai continuar trabalhando com os espíritos das trevas para dividir. Né? Dividir-se no invisível, e porque dividir aqui no visível. Tudo é vibração. Vibra na frequência do mal, atrai os mal. Vibra na frequência do bem, atrai o bem. É um imã. Daí o enquadramento dos demônios nesta profecia. Não quer dizer que seja o espiritismo. É o espiritismo baixo, o espiritismo daquelas conversinhas canalhas que muitos procuram ter com os médios, né? Aquele espiritismo de curiosidade, aqueles que perguntam se uma pessoa presta, se deve vender um terreno para fulano, cicrano, o que deve fazer para conquistar a mulher do outro, ou para derrubar o fulano. O espiritismo dos canalhas, dos cafajestes, que se reúnem em torno da mesa para perguntar as coisas mais ridículas, que ofendem profundamente Cristo e Deus. Né? É este espiritismo dos demônios que está enquadrado, né? Aqui no Apocalipse, praticado por muita gente que se julga espiritualizada e evoluída e são enganados, achando que estão incorporando um espírito de luz e estão sendo usados pelas trevas. Porque uma pessoa que tem um mau comportamento aqui embaixo não pode ser um instrumento de luz para um espírito de luz. É óbvio isso. Realmente pode parecer incrível que eles vão conseguir iludir os reis das nações. Mas podem sim,
a maioria destes dirigentes estão sintonizados com a frequência deles. A gente vê pelas loucuras que eles fazem aí, né? Começa uma guerra, de repente, assim, já morreu 1 milhão de pessoas. Bom, até porque o mundo espiritual é a mais pura realidade. E quem não se liga no mundo espiritual superior, com as falanges do bem, automaticamente ficam vulneráveis às falanges da treva. Passam a ser escravizados por elas. E nem tem consciência disso, porque já cedeu sua consciência para elas. E todas as noites, quando dormem, são levados por essas entidades, né, que absorvem o ectoplasma, que é uma coisa que o espírito só gera quando está encarnado no corpo, e ele é a energia desses espíritos no mundo transitório. No umbral, praticamente, porque no mundo transitório mesmo, eu já tenho outro tipo de orientação e tratamento. Bom, já fiz várias postagens explicando esse assunto aí atrás. Só ver meu perfil lá. Tem muita coisa ensinando sobre isso. É só procurar. Veja lá meu perfil, vai lá e vai encontrar. Tenha um pouco de paciência, porque tem muito assunto. E agora já não estou tendo mais a condição de ficar mandando para todo mundo, porque o TikTok parece que travou. Quando passa de uma certa quantidade, como já está em torno de quase 600 postagens no perfil, e está difícil de mandar para as pessoas. Agora as pessoas têm que ir lá procurar e pegar. Bom, muita gente acredita que nos médios impostores, né, muita gente acredita neles, que operam com espíritos impostores também, nesses travestidos falsos cristãos e falsos profetas. O próprio Jesus nos advertiu contra eles. Mas há muito mais ainda, né? Não é só espiritismo baixo. A procedência desses espíritos denota que vão operar no meio de 3 grandes divisões religiosas da humanidade. São representadas pelo dragão, a besta e o falso profeta, que são o paganismo, o romanismo e o protestantismo. Também o protestantismo apóstata, aqueles que vai de encontro aos ensinamentos de Deus, que é a negação autêntica do protestantismo, que agora se denomina evangélicos. Bom, mas qual é a força da advertência feita no versículo 15 do capítulo 16 do Apocalipse? Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, não se veja a sua nudez. Cristo deve ter deixado sua posição de mediador antes das pragas começarem a cair. Isto é, cessará a intermediação caridosa do Cristo pelas criaturas perversas. E haverá um perigo de abandono depois disto. Deve-se notar que essa advertência é apresentada em relação com a operação dos espíritos maus, com os espíritos da treva. Os espíritos do mal, temos de concluir, portanto, que é retroativa com os espíritos do mal, aplicando-se neste tempo, ou desde o tempo, em que esses espíritos começaram a operar até o fim da provação. E por uma troca de tempos. Tão comum na linguagem grega, o presente é posto no lugar do pretérito, isto é, no passado, como se dissesse, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam suas vestes para não se contaminar e tenham de andar nu e não se veja obrigado a expor a sua vergonha. Seguimos na próxima.